O Volkswagen Gol é mais do que um carro. Ele é um fenômeno sociocultural brasileiro que liderou as vendas por mais de 27 anos consecutivos. Mas será que o Gol é tudo isso? Hoje nós vamos realizar a avaliação de um Gol G3 2004. Esse aqui na versão 1.6 Power. O Volkswagen Gol ele ficou muito conhecido aqui no Brasil, né? Desde a sua versão quadrada, que tinha a versão GTS, tinha a versão GTI, né, que ficou muito conhecido com motor 2.0, AP. Nós também tivemos a versão a G2, a G3 e a G4, entre outras até, se não me engano, a G8. O Volkswagen Gol, ele de fato se solidificou no mercado brasileiro, tendo desde versões de entrada até algumas versões um pouco mais sofisticadas, mas todas voltadas ali para um custo-benefício. E hoje nós vamos avaliar esse aqui. Esse aqui é o Volkswagen Gol 1.6 na versão Power. Vamos ver o que ele tem? Dentro de toda a gama Volkswagen Gol, nós temos esse queridinho aqui, que ficou conhecido por sua versatilidade. Aqui nós temos o motor AP 1.6, que ficou conhecido ali pela sua economia, pela sua facilidade de manutenção e pelo seu custo-benefício desempenho. Sem contar que ele foi um dos pioneiros na tecnologia flex de combustível, que aceitava gasolina e etanol. E aqui está a espinha dorsal do Volkswagen Gol, né? A verdadeira confiabilidade que está aqui no nosso motor 1.6 AP. Esse é um motor que ele ficou muito conhecido, primeiro pela sua facilidade de manutenção, né? Um motor ali que veio sendo o sucessor ali do CHT. E é um motor ali que ele é um pouco menor que o 1.8 que o 2.0 AP, só que as mecânicas são muito parecidas, o que tornou ali uma facilidade na hora da manutenção. Sem contar que as peças desse tipo de motor são peças extremamente fáceis de encontrar. E também é uma mecânica relativamente simples que qualquer mecânico consegue mexer. Então isso acabou dando uma fama ali de, como que eu posso dizer, de uma manutenção muito barata. Uma outra coisa muito interessante é que muita gente prepara esses motores, né? Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente já sabe disso. 1.6 nem tanto, mas mais 1.8 e o 2.0 a gente tem várias preparações, que é um motor que aguenta a porrada. É um motor muito forte. Falando aqui desse motor aqui original, sem nenhuma preparação, nós temos uma injeção multiponto eletrônica, né? Flex, que como eu já havia dito, é uma das pioneiras nessa tecnologia aqui no Brasil, tanto na questão da injeção eletrônica, quanto na questão também ali da motorização flex, que aceita tanto combustível quanto o etanol. Aqui nós temos originais 99 cavalos no etanol e 97 cavalos na gasolina. Falando de torque, 14,13 kgfm de torque no etanol e 14 kgfm na gasolina, ou seja, uma diferença bem pouca. E aqui nós também temos um câmbio manual de 5 velocidades. Com relação à suspensão, aqui nós temos uma suspensão independente na dianteira e eixo de torção na traseira, como a maioria dos carros tem. Falando de freios, nós temos também freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira, como também a maioria dos carros. E falando agora de dimensões, esse carro aqui ele tem um comprimento de 3,91 metros, um entre-eixos de 2,46 metros e um peso de 990 quilos. É um peso relativamente baixo pela cavalaria desse carro, né? Mesmo ali sendo um motor 1.6, né? Ele tem uma resposta muito boa, são apenas 990 quilos, isso é menos do que alguns carros compactos que nós temos hoje, como por exemplo HB20, né, os Gols mais modernos, e a cavalaria ela é muito boa também. Com relação ao porta-malas que nós já vamos mostrar, ele tem 285 litros. Parece que ele tem mais ali a gente olhando, mas não, são apenas 285 litros nessa versão aqui e um tanque de combustível de 51 litros, sendo que ali 5 são da reserva. Vindo aqui para a tampa traseira, né, a gente tem ali 1.6 total flex, aqui Gol Power, e aqui a gente tem a abertura convencional pela chave. A gente gira aqui e abre. A gente não tem nenhum acionamento remoto lá de dentro. E abrindo aqui,
Esse tampão aqui, ele sobe, só que a gente tá sem as cordinhas aqui, né, nesse, como que eu posso dizer, nesse exemplar. E aqui tem o porta-malas de 285 litros. É um porta-malas, como eu falei, ele parece muito amplo olhando assim, né, porque ele é um porta-malas fundo, né, a maioria dos carros é um porta-malas um pouco mais raso e vai mais para frente. Aqui não, ele é um porta-malas mais fundo e dá essa impressão de ser um porta-malas maior. E aqui nós temos um step que é roda de ferro, né? Não é roda de liga leve, né? E o jogo de macaquinhos também. Agora falando de alguns outros pontos do Gol, como por exemplo o design externo. Essa versão do Gol, né, G3, foi uma divisão de opiniões. Algumas pessoas preferiam o Gol G2, né? Falaram que ele era mais bonito. Algumas pessoas preferem o Gol G3. A grande realidade é que esse Gol ele conta com alguns diferenciais em relação à segunda geração, sim. Como, por exemplo, os faróis de policarbonato, que é um diferencial ali e traz uma resistência muito maior. E é interessante que essas lanternas também translúcidas que nós temos na traseira remetiam ali aos seus irmãos mais velhos, por assim dizer, como por exemplo o Golf, ou seja, era uma inovação ali para a época, um carro desse valor que tinha essas coisas na época. Com relação à cabine interna, né, e ali o acabamento a gente já vai mostrar para vocês também, mas foi também uma inovação ali para a época, visto ali que a gente contava com um computador de bordo, né, um painel de instrumentos ali na cor azul e vermelha, né, entre outras coisas ali, 4 vidros elétricos que a gente também tem nessa versão aqui, né, também temos alarme volumétrico, várias coisas que para a época não eram comuns. Hoje a gente de fato encontra isso em todos os veículos, mas que para a época não era nem um pouco comum. O único problema aqui desse carro é com relação ao uso excessivo de plástico duro, né? É claro que é um carro voltado ali para o custo-benefício, mas com o tempo acabou se tornando ali um calcanhar de Aquiles para os proprietários por conta dos rangidos. Mas isso qualquer carro com o plástico duro, né, no acabamento teria esse problema, isso é um fato. Mas é um ponto ao se observar se você for comprar um veículo desse. Uma outra coisa também muito interessante é com relação à transmissão. Aqui nós temos um câmbio MQ de 5 velocidades, né, um câmbio manual, e esse é um câmbio de engates precisos e engates curtos, né? Muitos proprietários gostam desses tipos de engates por conta da sua precisão. Então também é um outro diferencial que a gente tem aqui no Gol G3. Um outro ponto também a se levar em consideração é com relação ao reajuste da suspensão que nós tivemos em relação à geração 2 do Gol. Essa geração 3 aqui teve uma recalibração da suspensão, onde tornou ali a suspensão um pouco mais rígida, onde a carroceria não rola tanto nas curvas, e isso acaba trazendo ali uma estabilidade maior para o carro também. Um outro ponto também a se destacar é com relação à presença de freios a disco na dianteira, né? Traz uma segurança maior, só que a gente sabe que a ausência de ABS também é um ponto importante a se levar em conta. Não era tão comum naquela época o uso de ABS, né, em veículos desse valor, mas é um ponto também a se levar em consideração. O uso do ABS só foi obrigado ali a partir de 2013. Com relação ao valor de mercado, esse é um carro que hoje está na casa da FIPE de mais ou menos ali 21 mil a 22 mil reais, o que traz ali um valor de IPVA anual, né, com a alíquota ali do Paraná de 3,5%, de aproximadamente 740 reais. Ou seja, é um valor bem em conta se você está procurando um carro nessa faixa de preço. Com relação ao seguro, isso é um desafio muito comum para proprietários desse Gol. Já é um carro um pouco mais antigo, né? As seguradoras elas não aceitam carros, né, com um ano um pouco maior, né? Então acaba se tornando um desafio para alguns proprietários. Existem sim algumas seguradoras, né, algumas proteções veiculares que fazem a proteção desse carro, mas se você é um cara que sempre, né, anda com o carro assegurado, então procure fazer uma cotação antes de comprar um modelo desse também. Falando um pouco de consumo, esse é um carro que, segundo os dados do Inmetro, a gente tem um consumo urbano no etanol de 7,1 km por litro e 10,4 km por litro na gasolina.
Então 7,1 no etanol e 10,4 na gasolina dentro da cidade. Agora, com relação ao consumo rodoviário, a gente tem um consumo de 9,4 km por litro e 13,7 km por litro na gasolina na estrada. Ou seja, é um consumo realmente impressionante, tratando-se ali de um carro do ano de 2004 e também tratando-se de um carro 1.6, né? É um consumo muito bom mesmo. Se você está vendo a versão aqui, Power 1.6, você tem que se atentar se você está pegando um carro que veio com muitos opcionais. Naquela época a gente tinha muitos opcionais que hoje são coisas comuns, como por exemplo, travas elétricas, vidros elétricos, direção hidráulica, né? Entre outras coisas, como por exemplo freio ABS e airbags, que eram opcionais extremamente caros para a época. Esse carro aqui que estamos avaliando, ele é um carro completo, né? Tem todos os opcionais possíveis, né? Realmente um achado. E se você vai comprar um carro desse, atente-se a esses opcionais. Muitas vezes você quer um carro com airbag, mas o que você está procurando não tem esse opcional. Então é um ponto crucial também para você analisar. Com relação a reclamações de alguns proprietários, o que alguns proprietários reclamam, né, do Gol 1.6 da geração 3, né? A principal delas é com relação a barulhos internos por conta dos plásticos rígidos, né, como eu já havia falado. Um outro ponto também que alguns proprietários acabam reclamando é com relação à suspensão. Mesmo sendo uma suspensão muito bem acertada, né, que teve algumas correções, em pisos irregulares ela acaba trazendo muitos barulhos, né? E um outro ponto também muito importante que você deve ter uma atenção é com relação à carcaça da válvula termostática, que ela acaba trazendo ali um problema ali de vazamento. Então é um ponto também que você tem que se atentar na hora de comprar um veículo desse. Só que o carro, como reclamações, também tem elogios. Então alguns dos elogios frequentes é com relação ao motor. O motor é unanimidade. É um motor confiável, é um motor robusto, é um motor com peças fáceis de encontrar, é um motor econômico e um motor relativamente potente para a época. Uma outra coisa também é com relação ao design atemporal. Convenhamos, embora tenha sido um design ali que dividiu opiniões, esse é um design atemporal do Gol. E um outro ponto também que muitos proprietários elogiam é com relação à estabilidade desse carro. Por conta desse reajuste, nessa calibração que teve na suspensão, ele acabou tendo ali uma dirigibilidade muito superior ao Gol de segunda geração. E aí, será que vale a pena comprar um Gol nos dias de hoje? Um Gol 2004 na versão 1.6 Power ou qualquer outra versão que seja? A resposta é depende de quem está comprando. Isso porque, se você visa um carro com um valor extremamente baixo, na casa dos 20 mil reais, esse é um carro que ele é quase que imbatível nessa faixa de valor, com vários pacotes de opcionais, né? É um carro que é difícil bater por esse valor. Carro confortável, potente, econômico, mecânica robusta. Só que, no entanto, as desvantagens também são grandes, com relação ali à segurança principalmente. Para os padrões atuais, é um carro que deixa muito a desejar nos padrões de segurança, na questão também de conforto e na questão ali também de barulhos internos, né? É claro que é um carro ali de 20 anos já, mas são pontos a serem observados. Então a resposta é depende de quem está comprando esse veículo. E se você vai comprar um carro desse, sempre procure um Gol com direção hidráulica e ar-condicionado. É o mínimo. Procure um carro com esses opcionais se você vai ver um Gol desse ano aqui, seja na versão 1.0, na versão 1.6, tá? Esses são pontos que, além de trazer um conforto maior, né, no dia a dia, também é um carro que na hora que você for vender, isso também vai ajudar bastante. Agora, se você prioriza segurança, eu simplesmente não recomendo esse tipo de veículo, por conta dos padrões atuais de segurança. Vindo aqui para a traseira, nós temos, né, acabamento em plástico duro, aqui como se fosse um tecidinho, ali, né, um porta-revistas, aqui os vidros elétricos, e eu vou entrar aqui, o banco tá ajeitado para mim, eita nós, e olha só, é um espaço relativamente bom para as pernas, minha perna acaba pegando um pouquinho,
mas não é nada que incomode, né? Agora uma pessoa aqui no meio iria sofrer, né? A gente tem aqui um túnel central relativamente alto, né? Um espaço aqui para colocar umas tranqueirinhas aqui também, é brincadeira. E agora que eu tô reparando, o carro não tem nenhuma alça PQP, né? Nenhuma. Provavelmente era um opcional da época. Um outro ponto também, centro de 3 pontos apenas para os ocupantes das laterais e o do meio esse centro aqui, né, com ajuste, né? Você pega e ajusta ele. Vindo aqui para a interna do Gol G3, aqui a gente tem esse acabamento em plástico duro e aqui como se fosse um tecido. Aqui nós temos o que parece ser a saída de um alto-falante, um tweeter, né? E ali um outro alto-falante. A gente tem um porta-trecos aqui também, né? Os retrovisores são de ajuste manual, não é ajuste elétrico. Aqui a gente tem a alavanca para reclinar o banco, né? Vindo aqui para dentro do Gol, a gente tem aqui, né, o seletor aqui do farol. Aqui nós temos para regular a luminosidade do painel, né? Aqui nós temos também para esse aqui, eu vou ser sincero, eu vou deixar aqui a explicação em cima. Esse aqui eu não cheguei a pesquisar o que é, né? Aqui todo acabamento em plástico duro, né? O volante aqui também, ele é um acabamento, né? Parece ser não é um couro, né? Mas parece que tem um revestimento. Talvez pelo ano do carro, né? Colocaram aqui um courinho e ele acabou... Isso mesmo, é um courinho. Ele acabou sendo desgastado com o tempo. Aqui nós temos, né, nenhum porta-treco aqui no console central. Aqui é apenas o carpê, o cinto de mão. Aqui nós temos o câmbio manual. Um porta-moedas aqui, né? Um porta-trecos aqui. E aqui é uma coisa interessante, se a gente abrir aqui, a gente tem acesso a um cinzeiro, que naquela época era muito comum, né, para os carros, né? Aqui é o cinzeiro, aqui para você colocar o cigarro, né? Tem até um símbolo aqui do cigarrinho. Vindo aqui, nós temos os 4 vidros elétricos, né, do carro. Aqui são os vidros do motorista, o vidro esquerdo traseiro, o vidro direito traseiro. Aqui você trava o vidro, né? Aqui temos o pisca-alerta aqui para ligar o desembaçamento do vidro traseiro. E aqui nós temos o comando aqui para o vidro do passageiro aqui, né? Esse aqui é um botão de acionamento ali de abertura do porta-malas remoto aqui interno, tá? Eu acho que eu até comentei que não tinha, mas esse aqui tem um botão, só não tá funcionando. Aqui nós temos um porta-trecos, aliás, um porta-luvas com, né, bastante espaço, né? Aqui nós temos um porta-copos. Aqui temos uma luz de cortesia. E aqui a gente consegue, apertando esse botão aqui, a gente aperta, ativa ou desativa como que fala? Volumétrico aqui, o alarme volumétrico. Aqui se a gente empurra, a gente aciona desse lado. Se empurra aqui, ele aciona do outro. E deixando no meio aqui, ele não faz nada. Aqui, os parasols não tem nenhum espelho, né? Nem para o motorista, nem para o passageiro. Aqui também o espelho não é fotocrômico, né? A gente tem as travas aqui, né, por os pinos, né, que é bem convencional daquela época. A gente também tem aqui os cintos com ajuste de altura, né? Aqui a gente também tem todo o sistema analógico aqui do ar condicionado, né, que várias pessoas preferem. A multimídia não é original, então eu não vou citar sobre ela, né? E a buzina aqui, que é bem interessante, que ela tem o símbolo aqui dos dois lados para buzinar. Vindo aqui para o painel de instrumentos, a gente tem um painel com um conta-giros aqui. É um conta-giros que vai de 0 até 7.000 RPM, né? Aqui a gente tem a leitura aqui do líquido de arrefecimento, nível do combustível e também o painel aqui de o velocímetro do carro. Aqui nós temos o odômetro total, né? Que aqui ele tá com, deixa eu até dar um zoom, ele tá com 288.000 km rodados e 423 seria a trip dele, que você reseta segurando esse botãozinho aqui, né? E aqui ele é simplesmente um relógio, nada demais. E antes de nós finalizarmos os vídeos,
Vamos sair para dar uma volta aqui com essa belezinha aqui e ver do que ela é capaz. Então vamos aqui dar uma volta no nosso querido, né, Gol G3. Eu vou afastar o banco aqui um pouquinho, né? Ai. Ai, ai. Eita, nós, não é para afastar tanto assim não. Eita. Aí, o primeiro desafio já achar a posição do banco. Eita, nós. Acho que foi. Meu Deus do céu. E o carro não fica. Tá bom, vamos. Eita, nós. Ai, ai. Eita. O primeiro desafio já tá sendo aqui. Ai. Aí, foi. Consegui travar. Ai. Só que contrapartida aqui tá. Vamos lá. Ó, tem aviso do cinto. É o negócio do aí. Vamos encontrar, aliás. Bom? Vamos, compadre. Vamos voltar? Vamos, compadre. Tá bom, vou fazer o retorno aqui. Ai, tem que gravar um vídeo fazendo um rally aqui. Esse aqui é um lugar legal para fazer um rally, hein? Ó, eu tô percebendo esse barulho aqui. Eita, escapou a ré. Opa. Olha só que legal. Estrada batida. Esse apito eu não sei do que é, não tem nenhum indicativo ali. Mas é um carro, como eu havia falado no vídeo, tá com muito ruído interno, né? Visto que nossa, que poeira. É um carro antigo já, ó, muito ruído. Vocês acho que vão estar escutando no vídeo, né? Eu não consigo acelerar aqui muito, que a gente está numa estrada de chão, mas dá para perceber aqui, ó, mesmo em baixas rotações, né, a gente está 1.500 giros, né, a 30 por hora. Se eu dou um pé aqui, ele responde. Olha só. Então é um carro muito esperto, muito espertinho mesmo. Tô tentando acompanhar ali a dona do carro. A dona do carro tá no meu carro ali, ó. O que é esse apito chato, será? Ali. Eu não sei se é o cinto. Não, não é o cinto. Rapaz, eu não sei se eu fico com medo, né? É um sinal que fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Ó, o freio de mão aqui eu acho que tá com defeito. É que aviso é esse, gente?
Ó, se vocês souberem aí que aviso que é, ó, só que aí conforme eu mexo no freio de mão, ele apaga ou acende. Então acredito que seja algo relacionado a isso daí. Ai, ai. Ó, carro muito espertinho. A suspensão é boa. Aqui eu não tô, eu só tô escutando barulho, mas eu percebo que a suspensão é bem confortável. Que ela não repassa pra pessoa que tá aqui dentro. Pelo menos a impressão que eu tô tendo aqui do carro, né? Mas de fato tem muito ruído interno, né? Ixi, será que elas... Não, não virou aqui não. Meu Deus do céu! Ai, meu pai amado! Acho que o sensor tá ficando louco, porque tá tendo muito desnível. Ó, a temperatura do líquido de arrefecimento tá normal. Acho que é isso. De boa. Meu Deus. Pá, obrigado. Ai, ai. Vamos virar aqui. Para quem não conhece essa cidade aqui, nós estamos em Presidente Venceslau, aqui na Morada do Sol, né? Ai, ai. Olha que lombada aqui. Ó. Então esse foi a nossa avaliação aqui do nosso queridíssimo Gol G3, né? Um Gol 2004 1.6 na versão Power, né? Só concluindo, né? Um carro aqui que ele foi um divisor de águas, né? Tem vários pontos positivos, como alguns pontos negativos. Motor extremamente confiável, né? Baixo custo de manutenção, excelente revenda, né? Só se atentar ali aos opcionais do carro, né? E é um carro que não tem uma segurança muito agradável. Então, se você é um cara que sempre prioriza a segurança na hora de comprar um veículo, esse carro não é para você. Mas me diz aí, você tem um Gol G3 ou já teve um Gol G3? Me conte como foi ou como está sendo a sua experiência. Ou se você está pensando em comprar um Gol G3 assim como esse, me conte qual que é a sua expectativa para com relação a esse carro aqui. Meu nome é Arthur, aqui se tem 4 rodas a gente avalia, se não presta eu também falo e nos vemos na próxima.